O mundo maravilhoso do motociclismo. Quanto prazer em simplesmente ligar a sua motocicleta, pegar a estrada, ir para os famosos passeios de final de semana, os rolês, né, como muitos chamam, e também as longas estradas. E tão simples que é tomar aquele café da manhã, mesmo que for pertinho, mas que você simplesmente tem esse prazer em pilotar, em dizer que você pertence a esse universo maravilhoso que é o universo do motociclismo. Mas eu acompanho muitos grupos no Face, no Instagram, e eu vejo hoje que irmandade, a palavra, ela tomou o lugar da inflexibilidade. Meus irmãos, quanta intolerância, cara, quanta negatividade, até mesmo perseguição, simplesmente porque você tem uma escolha. Que escolha é essa? A sua moto. E por que as pessoas tentam te convencer que você fez a escolha errada? Quanta torcida contra. Eu costumava ouvir, ainda, né, algumas pessoas falam, que quando a gente posta, quando a gente exibe no sentido positivo, não de exibição como um amostramento, não, não é isso. Aquela exibição positiva de demonstrar sua alegria e seu prazer atrai a inveja. Isso é fato. A inveja pode não te atingir quando você é forte o suficiente através da força da oração, que a oração tem poder, meu amigo. Então, essas pessoas que sentem isso por você, elas são excluídas do teu pensamento e elas não te atingem diretamente, mas indiretamente elas procuram sim. E isso eu estou vendo nesse nosso mundo maravilhoso atualmente. É muita confusão, picuinha, coisa besta, simplesmente porque determinada marca não agrada aquela pessoa que está tentando te denegrir. Denegrir não é a marca da motocicleta, é às vezes te denegrir pessoalmente, né? Como pessoa, como motociclista que você ela tenta te denegrir, tenta te humilhar, né? Até humilhar mesmo, porque você não escolheu a moto que essa pessoa acha que é melhor para você. Então, será que hoje você tem que escolher uma moto para alimentar o ego ou uma moto que vai realmente te servir, te ser útil? Eu vou dar um exemplo aqui, coisa curtinha, e vou contar outra história também, mas uma pessoa que tem uma moto 1000, né? Aí a gente fazendo um passeio e tal, e só a gente vai passar em determinado lugar. Mas eu não vou. Mas por que você não vai? Não, porque minha moto não chega lá, minha moto não vai. Aí, não, mas tudo bem, a gente é só um trechinho de estrada de terra. Não, mas minha moto não vai, eu não posso ir. Eu posso ficar até na cidade onde vocês vão. Não, tudo bem, tá bom. Em outra ocasião, quando outro amigo estava com a moto pequena, né? Aí esse cara da 1000 cilindrada, ele chegou e falou, rapaz, por que tu não troca a tua moto? Pô? Tu pega uma moto dessa, a moto é 400, não, era uma 500. Era uma 500, eu podia já estar numa moto maior tal. Aí o cara lembrou desse episódio. Ele disse, naquele passeio que a gente foi, se eu não me engano, foi para Bonito. Me engano não, foi para Bonito, onde tem as cachoeiras. Eu fui na 500. Por que tu não foi na tua 1000? Meu amigo, isso gerou um conflito, gerou uma discussão. Mas para você entender como é que tá a coisa. O que é bom para você pode não ser bom para mim. E o que é bom para mim pode não ser bom para você. Mas são coisas que a gente tem que aprender no dia a dia. O que é necessário para você discutir positivamente? A troca de experiências, o porquê você tem determinada moto. Essa moto está sendo útil para você, está lhe servindo, está sendo a moto ideal para você. Possa ser que não seja nem a moto que você sonha em ter, mas é a moto que está sendo útil para você agora. Outra coisa, eu tive uma Harley 883, né? Porque meu sonho, o meu pensamento era ter uma Harley. Era motocicleta, eu queria ser um motociclista de Harley, um ralão, né? E eu comprei uma HD 883. Realizei um sonho que foi o maior pesadelo da minha vida. A Harley 883 é ruim? Não, porque se alguém me perguntar, você compraria outra Harley? Eu dizia, compraria, cara. Compraria como uma segunda moto,
uma moto só para eu me manter naquele sonho, né? De realizar, de ter uma Harley, aquele ronco tão bonito, mas aquela moto para eu dar um passeio, e eu gosto de você fazer uma customização, de você ter a sua garagem cheia de ferramentas e estar ali, ó, cuidando e tal. Mas para dizer assim, eu vou vender minhas motos e vou comprar uma Harley, não. Porque ela não vai ser útil para minha necessidade, para o que eu preciso, para o que eu procuro usufruir. Ela não vai ser, mas é uma moto dos sonhos. É sim. Muita gente que não tem Harley hoje, que optou por outras motos, e já chegou a ter, sabe, porque realmente a Harley não estava sendo útil, como outras motos. Eu estou falando de Harley, mas outras motos também, como uma Big Trail, uma Super Big Trail, uma moto gigantesca, e você vai fazer o que com essa moto no dia a dia? O que é que você vai fazer com essa moto em pequenas viagens, né? Em trechos curtinhos? Então, as pessoas não entendem isso. E você tem que possuir aquilo que serve para você, que é útil para você. Até mesmo você dar uma pausa no seu sonho e ser feliz, cara, com aquilo que você tem. É tão simples isso. Mas por que hoje não existe o bom senso e a intolerância tomou conta de tudo? A inflexibilidade. As pessoas não conseguem mais dialogar. Lá no Instagram, teve uma postagem, deixa eu lembrar mais ou menos como foi. Teve uma postagem lá sobre a moto, que eu não lembro bem como foi a postagem, só sei que eu coloquei o comentário seguinte: eu já tive Suzuki, eu já tive a Grale, eu já tive RD 135Z, que foi minha primeira moto, né? Eu tive a famosa trinca cabeçote, a CB 300, assim que lançou ela zero, vendi, não tive problemas, né? Eu tive as DT 200, DT 180, eu tive a Falcon 400, né? Aí tive a MT-03, que é a beberrona que gerou tanta polêmica aí, que quem tinha uma MT-03 era taxado de piada até, alguns outros ficavam bravos. Eu tive essas motos, então eu sei o que eu estou falando, né? Eu tive Pop, eu tive quadriciclos, né? Deixa eu ver qual moto eu tive, mas foram tantas que aí cheguei na Royal Enfield, tive a Classic 350 e hoje eu tenho a Guerrilla 450, que eu considero que é a moto coringa, é a moto para mim, é a moto que eu pego aí um estradão de terra, é a moto que eu estou na rodovia. Há 3 semanas atrás eu fui para Petrolina, eu sou daqui de Pombos, Pernambuco, então daqui para Petrolina dá quase 700 quilômetros. Então eu fui com essa motocicleta e voltei de boa, tranquilo, e me atendeu em todos os aspectos. Inclusive eu fui com uma garupa por 400 quilômetros, que foi minha esposa. Então, eu posso dizer que essa moto é ruim? Eu não posso, porque eu sou proprietário e tenho experiência com a moto. Mas às vezes as pessoas que não têm, eles dizem que essa moto não presta, mas não presta para ele. Cara, é tão simples isso. É feito outras marcas que estão chegando aí, as pessoas torcendo para que dê errado, né? A galera aí que estão nas binárias, eles têm que torcer para que essas motos, essas marcas que estão chegando, eu estou falando de Royal, não, que já está há um bom tempo, mas tem outras aí que estão chegando, né? Que a Shinerai está revendendo aí tem a SBM, a CF Motos, tem a Bajaj, né? Os chineses estão entrando aí com tudo, os indianos também. Então, eles têm que torcer para que essas motos elas façam com que a concorrência, as binárias, elas abram os olhos e melhorem preço, qualidade de atendimento, peças, tudo. Inclusive, essas têm que fazer isso e tem que melhorar e muito na questão de pós-venda, na questão de peças de reposição. Eles têm que ter um atendimento de excelência para atrair você que está interessado nessa marca e nas outras que estão chegando. E os fãs das binárias, eles têm que torcer para que isso dê certo, para que as binárias baixem o preço, para que eles continuem nas binárias. É uma soma que faz com que todos ganhem. Mas só que nesse mundo eles estão fazendo o contrário, eles estão querendo que as pessoas se percam, né? Para que a opinião deles seja mais correta possível. Pessoal, pega a estrada com a tua Royal, com a tua Honda, com a tua Yamaha, com o teu ralão, com a tua Triumph, com a tua Bajaj, com a tua CF, em qualquer que seja a moto. Pega a estrada e vai ser feliz, porque a moto é tua. É tua, é tua escolha, é a tua motocicleta, é o teu mundo. Para com isso, o pessoal tá enlouquecendo. Nesse comentário do Instagram, quando eu disse que tinha essas motos, aí teve um cara que colocou lá embaixo, e continua comprando errado. Eu fiquei até sem entender, não respondi, porque eu não perco tempo.
em responder, né? Mas aí quando foi uns 2 dias depois, quando eu vi, né, chega as notificações lá no Instagram, um mundo de comentários de outras pessoas, né, outros motociclistas, se são motociclistas ou não, não sei, porque aí tem muita gente que é só piloto de teclado, mas estava lá detonando o comentário do cara. E teve um lá embaixo, mesmo no finalzinho já, depois teve tanta discussão, teve uma pessoa, mas qual é a tua moto? Ele disse, é uma Tornado 250. Aí eu te digo, como é que o cara tem uma Tornado 250 e ele detonou não só a Guerrilla, ele detonou outras motos que eu havia falado lá, que porra, a moto dele é ruim? Não, é a moto útil para ele, é a moto de trabalho, é uma moto que não dá bronca, é uma moto que não quebra, é uma moto boa. Mas por que essa moto dele é uma moto antiga e boa? Ele não teve as outras, todas as outras que eu tive são ruins. É piada. O mundo do motociclismo hoje está uma piada. Outra coisa, né? Vocês estão presenciando aí o crescimento de moto casal. Saíram de motoclubes e estão com moto casal. E vocês acreditam que isso aí está gerando tanto conflito? Alguns conflitos têm razão os motoclubes, alguns conflitos têm razão os motocasais. A estrada é uma só. Que eu saiba, não tem a BR-101 para moto casal, a BR-101 para motoclube, a BR-101 para motociclista solitário, a BR-101 para caminhoneiros. Não tem, é uma só. Mas eles querem se dividir de uma maneira que está insustentável. Eles que eu digo são todos que eu falei aqui agora, né? E isso gera conflitos desnecessários. São coisas pequenas que estão se tornando grandes. Isso tudo por causa de uma simples coisa: inflexibilidade, em aceitar que os outros têm vida própria. Porque eu vou dizer uma coisa: ninguém consegue viver duas vidas ao mesmo tempo. Você casa, tem a sua esposa, vocês começam a partilhar. Tem os filhos, vocês começam aquela convivência, aquela coisa maravilhosa de família e tal. Você e sua esposa sempre procuram estar juntos, a maioria dos casos, né? Tem casos aí que a gente sabe que está acontecendo tanta coisa ruim também, mas vamos lá. A maioria dos casos. Mas os filhos, eles vão fazer o quê? Criar asa e ter vida própria. Você vai conseguir viver a vida dos filhos? Não. Quanto mais você querer viver a vida dos outros. Cara, deixa os outros viverem. Deixa os outros curtirem. Deixa os outros procurarem a felicidade naquilo que ele acha que é melhor para ele. Você pode fazer uma troca de experiência, mas não um julgamento, não condenar, não dizer que o outro está errado. Você pode mostrar a sua experiência e a outra pode se espelhar e dizer, realmente tu tem razão. Mas você não pode impor aquilo que você acha que é certo para a vida dos outros. É inacreditável isso que está acontecendo. Né? Inacreditável. Pode entrar quem não tem conhecimento, ou pode entrar não, é até bom evitar. Porque eu acho que tem muita coisa que eu vou até deixar de acompanhar, porque você fica assim, até triste, digamos assim, com a opinião daquelas pessoas querendo atingir os outros. Graças a Deus isso não acontece comigo. Primeiro, essa coisinha pequenininha, quando eu escuto, eu tiro de letra e tchau, acabou, eu vou viver minha felicidade, né? Mas isso incomoda um pouco quando você começa lá no grupo, você vê aquelas discussões, né, de pessoas, fica sem sentido, discussões mesmo, fica atingindo até a família, cara. Pô, o que é que está acontecendo, cara? Então, faz o que eu fiz agora, pega a motoca, pega a estrada e vai na fé. He sat by the window, pen in his hand, wrinkled fingers shaking like a broken man. The ink ran dry, but the pain still bled for the words he wrote, but never said. He'd stare at the name on the folded page. The son he never held, never saw his face. Just silence in rooms that should have had cries, and letters he hid behind weary eyes. E chegamos àquele momento do diálogo no capacete. Quando pegamos nossa motocicleta, estamos na rodovia,
vem à tona os pensamentos, as emoções, vem aquela busca de conhecimento para consertar os nossos erros. Buscamos viver em sintonia com o nosso eu interior. Nos olhamos no espelho, agradecemos a Deus por cada dia de vida e vamos seguindo, procurando compreender o que é que Deus espera de nós. He wrote the birthdays of nights he wept. Quando aprendemos a valorizar nossas próprias escolhas, as conversas paralelas, a inveja, a maldade, nada disso nos atinge. Tudo isso fica. O que é mais importante, o que realmente interessa, são as boas ações praticadas e os gestos nobres. É isso que levamos. O resto fica. Não adianta você querer discutir, você querer viver em conflito diário, você querer até mesmo mudar a opinião de alguém em relação a você, porque isso não interessa. Você tem que continuar sendo você. Você tem que se olhar no espelho e dizer: esse sou eu. Time wore him down like river to stone. A life half lived, mostly alone. The world forgot him, the seasons turned, but his soul still burned with what he earned. He'd picture a boy with the same sharp eyes, wondered if he looked at the same sky. He whispered prayers with a trembling breath before handing his soul to the arms of death. And in that box by the cedar bed lay everything he should have said, sealed in ink and sealed in pain. Como é prazeroso você chegar a um nível de conhecimento do que realmente é melhor para a sua vida. Você olhar para esse horizonte abençoado por Deus, ver o brilho do sol que ele acorda a cada novo amanhecer e saber que é um presente de Deus para você. But now these pages are all that remain of a man and his never spoken pain. He leaves them now not for tears or blame, but to say, son, I loved you just the same. And if that boy ever reads one day, the tears on paper will light the way. Through every line his father pleads, forgive the silence, please believe. These are the words that never found a voice, but now they rise above the noise. A truth too heavy to ever pretend. He loved the boy he never held, right to the end. A alimentação do ego na atualidade está transformando as pessoas. Elas deixam de viver para viver a vida do outro. Ela quer agradar as pessoas que nem sequer ligam para o que você está vivendo, está sentindo. Seus problemas não importam para os outros. Eles apenas enxergam aquilo que você quer mostrar. Mas aquilo que você esconde, aquela dor que você sente, aquele momento que você precisa de um abraço, de uma palavra de conforto, isso aí a aparência não mostra. Isso aí as pessoas estão escondendo demais hoje
não porque apenas querem, não por escolha, mas porque eles não encontram mais aquele abraço, aquela palavra de um amigo verdadeiro, e só estão dando valor ao que você tem e não ao que você é. Roads into graves, and the man in the mirror just dug deeper caves. I drank with the ghosts of the chances I lost. Learned every dream's got a crueler cost. Now the wind through the fields feels colder than sin. I should have stayed with her back then, and now the blues. Outra coisa, cara, que chama muita atenção são os conflitos entre motoclubes, motogrupos, motocasais. Eu digo motocasais porque está crescendo muito a quantidade de motocasais. E por um motivo ou outro, se aborreceram em um motoclube e resolveram formar sua dupla para curtir as aventuras sozinhos. Ou até alguns que nunca sequer nem participaram de motoclube ou apenas participavam de um motogrupo e começaram a formar os motocasais. Isso está gerando conflito também, até isso. Porque cada um escolhe qual tipo de grupo participar. Seja o motogrupo, que é apenas nas redes sociais, que se conversam, marcam um rolê e se encontram, sem estar presos a estatutos, regimento interno, nenhuma regra. Há aquele motocasal que quer apenas pegar seu parceiro, sua parceira e cair na estrada para viver uma aventura. E os motoclubes com suas regras, suas normas, seu regimento, sua organização, e pedindo para que valorizem apenas o seu colete, respeitem o seu colete. E eu vou te falar uma coisa, eu faço parte de um motoclube que há 25 anos já existe aqui na cidade de Pombos, que é os Aventureiros do Asfalto. Ele não tem tantas regras rígidas, é um motoclube muito bom, e eu sei o quanto é válido você estar com colete, porque quantas vezes eu cheguei em algumas cidades e o pessoal chegar assim, me ver com colete e lá me cumprimentar, perguntar se estou querendo alguma coisa, se estou precisando de apoio e tal. Então é válido sim, desde que se respeite. Eu tenho que respeitar os motocasais, eu tenho que respeitar os motogrupos e eles têm que respeitar os motoclubes. E nenhum se meter na vida do outro. Nenhum querer opinar o porquê você está participando de um ou de outro. É simples assim. In the words I never said, she was my dawn, my fire, my rain, and I lost her to my own disdain. Now I walk alone, hard, cold, and spent down the road beneath my regrets. Hoje em dia você não tem noção da alegria quando você chega em casa da sua família, né? Quando você sai para uma viagem mais longa, eles ficam orando a Deus para que você volte sã e salvo aos braços do que eles esperam em casa com amor. E isso está acontecendo muitas vezes ao contrário, devido justamente à intolerância no trânsito. As pessoas, quando estão com seu veículo, eles se acham que estão com a arma na mão e é uma arma super poderosa. Mas eu te digo uma coisa, cara, aquele tranca que você levou não merece ser revidado, não. Porque às vezes você não sabe quem é que está por trás do volante daquele carro, daquele caminhão, daquele ônibus que te trancou. O que é que aquele cara está passando, qual a intenção dele. A gente não tem conhecimento, e quando a gente vai tomar satisfação, às vezes a gente conhece um lado que é um lado perigoso, é um lado que a gente não tem força para revidar. Às vezes a gente pensa que está super preparado, que nós somos o que? O bichão, nós somos o cara, eu vou lá mostrar aquele cara quem manda, e de repente, cara, a tua família te recebe no saco preto. Então eu te digo, não vale a pena não, cara. É muito melhor tu chegar em casa estressado, irritado, revoltado, com ódio daquele cara, bicho, que te deu um tranca, do que tu chegar no saco preto. Pensa nisso. Não vale a pena. Motociclista, ele é campeão de infrator de trânsito.
Tô dizendo aqui que nós somos os santos, não. E às vezes você tá no semáforo, enquanto você tá lá aguardando o semáforo abrir, passam 2, 3, 4, 5, 10 motociclistas por você, e às vezes aí te chama, este tá aí parado. Deixa ele seguir. Às vezes tu tá ali e tem aquele cara do carro do lado, quando tu vai sair um pouquinho, o cara te empurra para outra faixa. Deixa o cara seguir. Deixa ele seguir e segue tua vida em direção à tua casa, à tua família, ao teu lar que te espera. Vai cumprir o teu papel de gestor, vai dar continuidade à formação da tua família. Isso é muito mais importante do que tu provar que é machão. Às vezes tu te prova uma vez, não prova. Tu chega lá, chama o cara na grande, olha, o cara diz, rapaz, tu me deu tranco e vai, vem pá, tu se sai bem. Mas amanhã o cara pode sair melhor do que tu. Então eu te digo, vale a pena não. E é isso aí, vamos seguindo com fé, esperança, em dias melhores sempre. E esses dias melhores dependem muito das nossas atitudes, das nossas boas ações praticadas. Vamos pensar com um raciocínio lógico do que é mais importante para a nossa vida. E vamos valorizar as nossas escolhas, porque isso sim é o que é válido a cada dia de vida que Deus nos dá para viver intensamente. Vamos viver o hoje intensamente, porque o amanhã pertence a Deus. Ontem já passou, não podemos fazer mais nada, não podemos mudar, não podemos voltar atrás. O amanhã pertence a Deus, mas o hoje é um presente dele para mim, para você, para todos nós. E hoje a gente pode fazer diferente. Now some return to find their gold, but he came back to what grew cold. So if you leave, don't look behind. The past won't wait, the past won't mind, and what you miss may not conform to what remains. After the storm. Where we once stood high, golden like fire beneath the sky. Now it's dust and broken stone, but somehow this land still feels like home. The wind still whistles through the fence line wire, like mama's hymn beside the fire. And every step I take through this hollow field turns the soil of memories never healed. Daddy's boots left prints right here, where I first learned to bury fear. He said, son, you plant with your soul, and life gives back more than it stole. But I buried more than seed in these plains. I sowed my blood, I drank the rains. I lost my bride out past the ridge, and I wept alone.